Salve, salve galera do GravaCast, aqui o Anderson Mello, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, não é isso, Christian? Exatamente, hoje a gente vai ter papo muito interessante sobre psicologia, sobre freudismo, a gente vai falar sobre psicanálise, vai ser muito legal, né? Eu gostaria que o nosso convidado se apresentasse, se explicasse como ele entrou nessa área da psicologia, esse tipo de coisa, né? Boa noite, meu amigo Christian, meu amigo Wanderson, que coisa boa estar falando aqui sobre psicologia, sobre Freud, é sempre um prazer, eu digo que é uma diversão poder trazer bons pensamentos, boas reflexões, principalmente no teórico, que a gente hoje, a nossa cultura, inconscientemente respira Freud. Mas vamos lá, a psicologia, meu pai, eu já trabalhava com meu pai, com o gerente de vendas, ele não tinha formação superior, mas ele tinha muita capacidade de escuta, de envolvimento, de análise. Desde pequeno, meu pai, ele é mais lógico, mais racional, e eu acho que aprendi um pouquinho com ele. Também fui estimulado ao conhecimento, né, a conhecer coisas. Então, meio que espelhado na calma, na habilidade dele de escuta, de dar feedbacks. As pessoas mais introspectivas, né? Isso, aí terminou, eu digo que influenciando. E o resto, não tinha assim um sonho, eu queria ser tudo. Eu queria ser tudo, queria ser médico, artista, bombeiro, policial. Tanto que eu sou músico também. Que legal. Tanto que eu também sou músico, mas aí comecei a ver, a conversar com... Namorei com uma estudante de psicologia na época. Aí se apaixonou pela psicologia. Eu achei interessante e quando eu fui fazer vestibular, eu falei, vou prestar psicologia. Deu certo. Maravilha. Pedindo para você se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e divulgar para geral. Também o nosso Instagram, @GravaCastOficial. E aqui embaixo está passando o nosso Pix para você deixar qualquer valor e nos ajudar. Caso queira também patrocinar, esse número de Pix aqui também é o nosso número para você entrar em contato. Começando, já que ele se apresentou, falou um pouco aí sobre a questão da psicologia. Eduardo, um cara que faz parte da psicologia, a gente conversou aqui nos bastidores sobre ele, é o Freud. Para quem está em casa, que eu acho difícil, mas pode ser que tenha, quem foi o Freud? Sigmund Freud é o famoso pai da psicanálise, né? Não é o pai da psicologia. A psicologia foi fundada por William Huntington, mas Freud ele trouxe essa força da psicanálise aí, que hoje a gente pode dizer que a psicologia ela é baseada em Freud, neurose, psicose, perversões, alguns conceitos, inclusive da psiquiatria hoje. Se você pegar o CID-10, a classificação internacional das doenças, ele trabalha muito com essas estruturas de personalidade, psicose, as neuroses, né, neurose obsessiva, fóbica, histérica e perversões. E o que seria essa psicanálise, né? Ela é da psicologia. Isso. Vamos lá. A psicanálise, criada por Freud, trabalha com o inconsciente, né? A psicologia mais tradicional começou com o behaviorismo. O que é isso? Que é o condicionamento, aquela história de condicionar animais. Depois começou a fazer experimentos com seres humanos a partir de moldar o comportamento e ter reforços positivos, negativos, a partir daquilo que a gente chama de condicionamento. Esse foi o behaviorismo. Freud, ele fazia, a coisa está muito mecânica, o ser humano é mais complexo, o ser humano tem algumas questões aí que são comuns a todos nós, que são inconscientes. Ele foi estudando desde o nascimento de comportamentos e traços de personalidade inconscientes, né, que a gente age mais ou menos dentro de um padrão. E claro, ele trouxe todo esse conceito do estudo do inconsciente, essas estruturas de personalidade, trazendo um pouco da mitologia grega enquanto teorização, né, como o complexo de Édipo, como o narcisismo, né, a cultura do narcisismo. Ele dizia, né, Freud dizia que os poetas e os filósofos descobriram o inconsciente antes de mim. O que eu descobri foi uma forma científica de...
como é categorizar isso e explicar, né? Então existe uma conversa também junto com a filosofia. Bebe diretamente da filosofia, da mitologia grega, bebe de Aristóteles e da poesia, né? Freud, se você olhar, ele tem um lado poético. Você lê as obras de Freud e, claro, então a gente pode dizer que a psicanálise ela é baseada no inconsciente. No inconsciente. Falando sobre isso, eu queria saber sobre essa questão que você falou do complexo de Édipo, né? Essa história tem a história da mitologia grega, né, do Édipo Rei e tal. Isso se encaixa nos dias de hoje, esse complexo de Édipo que Freud explica, não? Tem muito fundamento, né? A gente sabe que a história do Édipo Rei, Édipo, ele se apaixonou pela própria mãe e terminou matando o pai. Simbolicamente, Freud traz esse simbolismo. E a gente, quando nasce, a gente tem uma relação simbiótica com a mãe. A gente é o primeiro objeto do desejo. Claro que a gente fala que a gente já nasce com essa... Freud fala, e hoje é confirmado, que a gente já nasce com a energia sexual. A gente não nasce com esse instinto de vida. É necessário para a nossa sobrevivência. Todos nós temos isso. A gente nasce necessitados, carentes, de busca de prazer. E o primeiro prazer que a gente vivencia é o aconchego da mãe, o seio da mãe, o peito ali, alimenta a gente, é quentinho. E isso traz um afeto muito grande, onde Freud trazia que a gente passa a investir a nossa libido, que é essa energia sexual ainda que não está desenvolvida, né? Não existe ainda uma sexualidade adulta. Há uma questão de pureza, né? Muito pura, é uma sexualidade muito pura, sem maldade. Eu já vi também casos da criança, né, se apaixonar pela primeira professora, uma coisa assim. Isso também tem a ver com o complexo de Édipo. Com essa ideia de aconchego. Até pela autoridade. Vamos lá, o Édipo tem essa ligação da criança com a mãe. A criança vai crescendo, né? Aí é quando vem o pai diz assim, olha, simbolicamente, tudo isso que eu estou falando num contexto psicanalítico, né? Tudo isso vem do simbólico, mas é muito profundo. A criança tem uma ligação. Freud falava do menino, o menino com a mãe, e hoje até muitas pessoas, talvez de maneira, por falta de conhecimento, eu acho que é só o complexo de Édipo, é só o menino com a mãe, aí vem o pai. E a menina com o pai. Sim. Aí a gente pode vou até falar um pouquinho mais disso, mas só complementando. Então, uma certa idade, por volta dos 3 anos, 3, 4 anos, o pai começa a dizer, olha, tá limite, um dia tu vai ter a tua mulher, essa aqui é minha, né? Essa aqui é minha, e claro, e a gente vê que há um ciúme, termina, muitas crianças, durante essa idade, 2, 3 anos, até 4 anos, ficam com ciúme do pai ali, ficam muito obcecados. Aí vem aquele inconsciente da raiva do pai, do não entender que não pode matar um pai, e vem esse desejo inconsciente de matar o pai para ficar com a mãe. E aí essa questão... A mãe me dá o prazer da amamentação e meu pai vem para cortar aquilo. Então eu odeio esse cara. Ele corta o meu prazer. O que você falou é bem interessante também, porque posso citar minha esposa. Minha esposa, ela, por muito tempo, foi apaixonada pelo pai quando criança. Ela conta isso. E também ela conta uma questão de que ela tinha ciúme da mãe. E também, um caso interessante foi quando o pai dela, que é meu sogro, tirou o bigode. Que ela teve de amor para ódio. Por que você tirou o bigode e tal? Então, esse sentimento que a criança ela experiencia realmente é comparado a mesmo sentimento que o adulto sente? Tem essa comparação? Ou existe uma diferença, uma questão aí? Essa ligação edípica a gente leva para a vida toda. Muitas vezes a gente leva para a vida toda. Claro que chega um momento que você vai compreendendo, você vai tendo maturidade, né? Você sai dessa coisa infantil, carente, nem todo mundo chega lá, mas tem um momento que você vai dizer, não, realmente eu tenho uma ligação ou com meu pai ou com a minha mãe muito forte, isso foi desde pequena, essa idealização, desse eu ideal, né, que a gente chama de ideal. Então, você falou assim, não, que
que vem o pai e corta. Lacan, mais tarde, né? Lacan depois de Freud, ele fala da castração paterna, e de fato é uma castração, né? A criança tá lá com aquela empolgação com a mãe, com aquela vontade toda, né? Aí vem o pai e, olha, corta. Esse teu falo não é para essa mulher aqui. O seu falo vai ser para quando você crescer, você vai escolher outra mulher. Isso. A criança, claro, primeiro vem com esse ódio, essa vontade inconsciente da morte do pai, mas começa a ver como simbolicamente como o pai é grande, eu não posso, o cara é grande, eu sou pequenininho, eu sou uma criança, é um gigante, então eu não posso com ele, não tem como eu matar ele. Mas a gente começa a admirar, porque se a minha mãe, meu objeto de desejo, admira ele, eu quero ser igual a ele. Isso. Aí é quando eu tenho a atenção dela. Isso. Aí é quando, de fato, há esse complemento. O complexo de Édipo, ele fica, de fato, com um ciclo completo. É quando a gente passa a se identificar com aquele que, de início, a gente achava que era inimigo. Não, agora eu quero ser igual a ele, porque eu sendo igual a ele... ou minha mãe, minha mãe vai gostar de mim. Agora, em qual momento a gente observa que tanto o homem quanto a mulher deixa esse sentimento assim de proximidade para com a mãe ou para com o pai? Tipo assim, essa questão de posse, de que pertence. Tipo assim, você falou uma coisa interessante que ele começa a olhar para o pai como alguém que ele deseja ser. Quando ele consegue crescer mais um pouquinho, deixou de ser criança, agora ele passa a ser pré-adolescente. Já nessa fase, ele já deixa de lado esses sentimentos ou ainda continua? Pode acontecer as duas coisas, não há uma regra. É interessante, né? Freud sempre respeitando. Pô, o cara vai questionar Freud. Que petulância é essa? Freud ele fixou muito nessa questão da relação com a mãe. Claro que na época existia uma cultura mais machista. Sim. A gente tem que olhar a época. A época, exatamente. Freud nasceu em 1856, ou seja, no século XIX, e morreu em 1939, já no século XX, né? Então ele viveu 2 séculos aí, que tinha uma cultura muito patriarcal. Então, ainda hoje, como eu falei antes, termina isso sendo só direcionado do filho para a mãe e da filha para o pai. Só que hoje a gente vê que não há uma regra. Não, o filho é mais apegado à mãe, a filha é mais apegada. Não, tem filho que é mais apegado ao pai. Tem filha que é mais apegada à mãe, que é muito mais uma relação de afeto, de confiança. Isso, não só o prazer, mas inclusive quando a gente vai falar de id e superego, mas também a autoridade, a interdição, a castração. A castração, quando a gente é castrado, a gente também muitas vezes admira aquele que castrou a gente, aquele que interditou. Porque deu o nosso limite. Freud dizia que a civilização começa com a repressão. Isso. A partir, a gente nasce amoral. Aristóteles, antes de Freud, dizia isso: você nasce sem moral nenhuma. Você não nasce bom nem ruim. Você nasce uma máquina de fazer cocô, xixi, comer e chorar, espernear. E as primeiras formas de comunicação é o choro, o grito. A gente vai acalmando ali, a mãe dá o peito, né? A Ana Freud, ela falava esse seio bom, seio mal, que é introduzindo. Com o tempo a pessoa vai se acalmando, vai. E a cultura, a castração mesmo, né? Uma criança, se ela não for, né? A criança na primeira e segunda infância, né? Até uns 2 anos, né? Entre 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, ela precisa desses nãos. E Freud dizia, a gente precisa produzir alguns traumas na criança. Precisa produzir traumas, não crueldade, traumas no sentido de interdição. Para quem quer tudo, você dizer um não é um trauma. E aí, Eduardo, vamos unir aqui as ideias. Hoje, a gente tem um cenário de crianças que têm tudo. Eu acho que a nossa infância aqui, ela representa uma infância que a gente não teve tudo. Sim, e que ela é controlada. Né? Isso é mais saudável. Mas a questão de, hoje em dia, no século que nós vivemos, no século XXI, essa questão de que as crianças hoje tudo podem,
isso realmente tem criado pessoas mais fragilizadas no futuro? Muito, muito. Atualmente, a gente já tá aí com praticamente com uma epidemia de pessoas frágeis mesmo, de pessoas mimadas, Nutella. Vamos botar Nutella, assim, vamos usar a linguagem. A gente chama de nutelismo. Sim. Uma criança que é tratada como um príncipe. A gente vê hoje muito isso, né? Príncipe, minha princesa. Tem tudo que quer na mão. Um príncipe manda, dá as ordens. É uma princesa das ordens. E Freud dizia o contrário. Quem que precisa dar as ordens, precisa dizer não pode, é o pai e a mãe. Né? A educação, a civilização começa com essa repressão. Se não tiver a repressão, não vai haver uma criança, um adolescente civilizado que aprenda a esperar, que saiba ao seu momento, que precise se esforçar, que corra atrás, que lide com as agruras do mundo, né? Que vai lidar com perdas, vai perder gente, vai perder dinheiro, vai perder saúde, vai perder prestígio, vai ser confrontado, vai estar ali muitas vezes sendo excluído, vai ser muitas vezes frustrado. Porque a vida não vai ter só apenas flores, né? A vida não é um morango. É isso, vai ter espinhos também. E é justamente por isso, Eduardo, que hoje em dia a gente vê essa quantidade de campanha que surge e depois volta, surge e volta. Por exemplo, Bebê Reborn. Sim. É um exemplo disso. Nós tivemos essa questão que teve até pouco tempo também, que eu vi você comentando no Instagram sobre essa questão aí de homens imitarem animais, essas coisas que existem. Isso é falta realmente dessa educação no passado, né? Dessa educação. Na verdade, educar para você enfrentar a vida. Então, o Édipo, trazendo assim, o exemplo do Édipo, é para isso. Essa castração paterna, materna, é para isso. Eu queria também perguntar sobre essa questão de traumas de infância, né? A gente, com os traumas que a gente viveu, todo mundo precisa passar por traumas, alguns traumas muito ruins, alguns traumas bons, mas esses traumas, quando a gente se torna adulto, a gente repete esses padrões desses traumas. De comportamento, né, seria? Esse padrão do comportamento causado por esses traumas. Vamos lá, eu vou trazer algo mais popular. Se esse trauma não for trabalhado, não tiver um contexto mesmo, uma pedagogia, né? Freud trazia isso. O trauma, ele vai ensinar a gente que o mundo não é o mundo de pobre, né? Não é o país das maravilhas. Então, o trauma, ele tem uma função pedagógica. Só que hoje, sim, com o nutelismo, com o mercado da saúde mental, eu vou trazer um pouquinho, com o mercado que incentiva a gente render, ruminar os traumas, como se fosse um boi, um gado ruminando o capim, botando para dentro e para fora. Muitas vezes, consultórios de psicologia, psicanálise, de psiquiatria, o mercado da saúde mental faz não, e a pessoa viveu ali o trauma, e vivencia de novo, e a pessoa começa a desenvolver aquilo que hoje a gente vê tecnicamente como revitimização. Trauma não é para ser ali, iluminado, falado. Claro, a gente precisa. Se algum trauma lhe incomoda, até hoje, eu recebo muitas pessoas que têm traumas de infância no consultório. E que tem coisas pesadas. Que interpreta, não são, claro, um acidente, uma situação, um abuso, uma violência, um abuso sexual, um assalto, são traumas que são mais marcantes, mas também serve como ensinamento pedagógico. Porque a gente precisa tomar mais. Eu fui abusado na infância, isso mostra aí que você precisa tomar certos cuidados. Aí que tem pessoas muito maliciosas, tem psicopatas no mundo que você precisa. Sim, porque no mundo existem pessoas muito mais, né? E claro, um abuso de infância não quer dizer que a pessoa hoje vai ser uma pessoa marcada pro resto da vida, pelo contrário. Aí eu vou trazer um pouquinho, vou sair um pouquinho de Freud e vir para Jean-Paul Sartre, né, que é um filósofo existencialista. Ele dizia, não importa
o que aconteceu com você, o que a vida fez com você, importa a sua reação, né? Como você, o que você faz hoje. O estoicismo ele fala muito disso, né? Isso. E Não são as coisas em si, mas como reagimos a ela. A arte de viver de Epicteto. Epicteto, Marco Aurélio, né? Marco Aurélio. É assim, o estoicismo é uma coisa que todos nós aqui compartilhamos, gostamos bastante do estoicismo, porque traz essa questão de o que está sob o meu controle. É isso daqui. E então, a reação que eu vou tomar diante daquela situação. Isso. Até a gente desconfia que Freud, ele bebia do estoicismo. Com certeza. Estoicismo, né? Porque é nesse período, né? A gente tem um período do estoicismo. O estoicismo é uma filosofia que surge em paralelo ao tempo que Jesus esteve na Terra. Então, essa filosofia rodou o mundo. Até alguns teóricos, eles defendem que Jesus ele tinha pensamentos bem estoicos, assim, por conta da contemporaneidade de Marco Aurélio, Epicteto, no ano 50, Sêneca, isso, que foi tutor de Nero. Então, tem uma ideia, Epicteto nasceu no ano 50 da era cristã, ou seja, muito próximo de Jesus, morreu no ano 135. E você vê que são em locais diferentes, mas ambos trazem uma filosofia parecida de bondade, justiça, de caráter. Questão de você saber lidar com as adversidades do mundo. Né? Isso. E aí você falou num ponto que eu acho super interessante. Eu conheço psicólogos, profissionais da área, e já ouvi dizer, assim, ao vivo e a cores, terapia é para sempre. Não tem fim. Isso é verdade? Não. Isso é bom pro mercado da saúde mental. Não. Olha, tinha essa coisa, a pessoa passar. Eu sempre desconfio. Quem passa, eu faço terapia há 10 anos e continua cheio de problemas, cheio de bloqueios, cheio de traumas, ainda ruminando traumas. Quem tá ganhando com isso? Acho que o psicólogo, ou os psicólogos, ou até mesmo o paciente, né? O sujeito. Não, é mais confortável dizer que eu tenho um monte de trauma, que eu preciso aí fica pulando de psicólogo em psicólogo. Não. Ruminando, né? Como você falou, relembrando de traumas do passado. É quando a psicoterapia, ou mesmo a análise, né? A psicanálise, o tratamento psicanalítico, eu acho que eu atuo assim. A pessoa, se organizou, teve consciência, começou com práticas saudáveis, começou a compreender e se libertar, principalmente de vícios. Vamos botar assim, vícios e virtudes, se libertou de vícios mentais, vícios comportamentais. Sim, a gente já pode considerar a alta aí. Mas eu vou ter problemas. Vai. É isso que Freud traz. O nascimento já é um trauma. Ele traz o trauma do nascimento. Você está num lugar confortável, escurinho ali, quietinho, de repente, de cabeça para baixo, luz na cara, tapa na bunda. É o primeiro trauma que a gente tem. E a gente vai perder pessoas que a gente ama, como eu falei. A gente vai cair, vai se acidentar. Uma criança que cai, se acidenta, ela tende a ser até mais saudável do que aquela que é muito protegida, que fica no apartamento, no quarto. Uma bolha, né? Meu sobrinho lá onde eu moro, né? Tem a rua lá, que é um condomínio, pegou a bicicleta, tava chovendo lá, molhado, tava chovendo, ele com a bicicleta, passou correndo, falei, rapaz, mais devagar aí, tá molhado aí, tá chovendo, a rua tá molhada. Deslizando aí. Mas não foi uma hora, ele chegou todo arranhado, ele levou uma queda. Precisa aprender, né? Passar por isso para aprender a lição. Eu fiz, e aí? Corre mais. Corre mais. Aí ele até riu, meu sobrinho, mas ele compreendeu que... Então a gente está quebrando aqui um tabu, né? Sim. Que é a indústria dos psicólogos, vamos dizer, de querer que a terapia ela seja eterna. Mas aí, querendo ou não, a gente tem uma alma dele da terapia, pra gente também enfrentar o mundo do jeito que ele é. Isso. E não ficar preso nessa bolha, né? A terapia é necessária, claro, para quem tem vamos colocar problemas existenciais, para quem tem traumas mal resolvidos, assim, ainda que incomodem, né?
Não é que você vai esquecer, não, como é que eu esqueço? Não esquece. É sempre, né? É trazer outro significado. Não é doer, é questão O de. pessoal fala ressignificar, né? Isso, É uma palavra é. na moda. É quando lembrar não doer mais, seria isso. Exatamente, é uma experiência negativa que eu vou passar por outras, que Sim. a gente vai passar a vida toda com traumas, né? Desde o trauma de ficar liso, É. e tem que acordar É isso, cedo, até isso. Pegar o ônibus lotado e tudo mais. ou a gente vê, pra mim é traumático, ainda pra mim é traumático, quando me mandam cadáveres no WhatsApp. Sim. E a gente pode até associar a pulsão de morte. Isso. A pulsão de morte. É. Pra mim, ver um cadáver, uma pessoa ali ensanguentada num acidente ou uma morte violenta, é sempre traumático. Você tocou num assunto que eu acho super interessante. E eu sou um cara, não é que eu goste, mas eu sou um cara curioso em relação à questão de cemitério, essas coisas. Sim. Por que a psicologia fala sobre isso? Porque tem pessoas que têm aversão a cemitério. Um amigo meu não passa na frente do cemitério. Não passa, ele só vou pro cemitério quando for o meu velório. Mas a não ser isso, ele não vai. Eu já sou o contrário. Eu sou uma pessoa curiosa em relação a esses assuntos. Ou seja, eu sigo profissionais da tanatopraxia, eu sigo coveiros hoje em dia no Instagram que faz a divulgação ali em relação ao que eles fazem, o trabalho deles, porque para mim a morte é uma curiosidade de saber informações, mas também tem o oposto de pessoas que não gostam. A psicologia explica sobre isso. Gente, é doido demais, vamos dizer assim. Vamos lá. Tem uma frase assim que diz, né? Memento mori, que é Isso. lembrar que você Memento mori. vai morrer. Do estoicismo, isso. Sim. Eu acho que as duas coisas. Como você falou, talvez seja mais um vício, uma curiosidade de fazer que leve até hoje uma fixação. Sim. Eu não vou afirmar, e claro, ele não é. Assim, a gente não pode dizer assim, é uma pulsão de morte, dizer assim, eu tô com uma pulsão de morte. Não, é mais talvez, vamos dizer, algo fixo da infância. Como você falou, né, teve essa curiosidade e termina desenvolvendo. Quando é que a gente pode dizer que é uma pulsão de morte? É quando vem acompanhado de outros sintomas, de outras negatividades, que não é seu caso, né? Eu conheço, você é muito mais positivista, do que negativista. Tem pessoas que vão discordar, inclusive o luto é muito futilizado e está na moda. Vivenciar o luto. É isso. O período de luto eu acho que é importante, né? É muito mais uma poesia, é um romantismo. Né? O luto, isso é bom para o mercado. Não existe uma regra. Pessoas, se você mora sozinho com a sua mãe, só você e ela, se ela falecer, você vai ser muito mais impactado do que o irmão seu que mora distante. Mora mais distante. Porque não tem esse convívio no dia a dia. Exatamente. Quando a gente há uma dependência, então vai sofrer mais. Sim. O que é que eu sempre sugiro? Eu recebo pessoas, o luto, eu perdi, olha, você vai perder mais gente. Assim, é a realidade. Então, o que é que eu digo? Não, cultuar, alimentar o luto, essa coisa mesmo, eu vestir preto, um ano, eu já tive uma vizinha que perdeu a mãe, ela um ano sem som dentro de casa e se vestia de preto, não admitia nem que os irmãos chegassem e tocassem um violão, botassem uma música, ficou realmente chata, ficou muito problemático. Então, o luto é muito mais uma cultura. Eu diria, se puder, claro, não fique valorizando questão de cemitério, né? Fica lá. Eu perdi meu pai, eu até apliquei em mim, isso que eu prego, apliquei em mim. Eu perdi meu pai, eu não passei meia hora lá. Eu fui só fazer o social lá no velório dele, a família, nem perto do caixão eu cheguei. Justamente para me proteger. Essa questão de ter a última lembrança dele, uma lembrança boa. Imagina, você ver seu pai num caixão estirado, não é muito essa caseiro. memória não vai sair. Então, isso é se proteger, sim, dessa pulsão de morte. Eu diria, não valorize o luto. Não valorize o luto. Claro, quando estiver triste, angustiado com alguém,
poxa, você se recolhe ali um pouquinho, reflete. Pensa Agora, sobre as memórias boas isso. mesmo, né? Agora continue brincando, valorize, se Valorize a divirta. vida. Não é desrespeito, eu falo. Não, mas eu vou estar desrespeitando meu pai, minha mãe. Não, isso não é falta de, pelo contrário. Se você tem uma consideração, você tem um amor, até você não vai estar dando asas para sintomas depressivos. Né? Porque quanto mais a gente rende o luto, assim, mais o risco a gente desenvolver uma depressão ou até outros transtornos. Até tem essa frase, né, que o pessoal sempre fala, esse seu parente faleceu, eu não ia gostar de me ver assim triste. Isso, e tal. Isso faz parte, né, ele não ia gostar de me ver triste, então eu tenho que ficar feliz, eu tenho que mudar esse pensamento de ficar depressivo, fechado e sair para o mundo, para experienciar mesmo. E é interessante que a cultura mesmo, o luto católico, religioso, é muito ligado mesmo a essa questão de ficar. Imagina você passar um dia ali inteiro fazendo sala com um bocado de gente, com o seu parente. Sofrimento que perdura, né? Perdura. Às vezes 2 dias, 3 dias, você ficar ali se martirizando. Isso. É muito chocante. Aí sim, você pode começar a ter um problema de saúde mental em relação ao luto. Sim. A render isso aí. Uma coisa, saindo da questão do luto, existe um problema que eu visualizo, que é o seguinte, pais e mães que dizem assim, eu criei meu filho até 18 anos, um exemplo, que é a idade de maior idade, e ele jamais poderá me esquecer, ele tem uma responsabilidade comigo. O filho, ele tem realmente essa responsabilidade com o pai e com a mãe, e o pai e a mãe têm a responsabilidade até o final da vida com o filho. Vamos lá, é mais afeto. Vamos lá, eu baseado na lei, enquanto até 18 anos, sim, são responsáveis, os pais são responsáveis, sim, pela criação, pela tutela dos filhos. Idosos, depois de 60 anos, 65, sim, os filhos são responsáveis, sim, mesmo que não goste. Eu não gosto do meu pai, mas um idoso, a pessoa precisa minimamente ali ter uma proteção. Pode até nem morar, claro que tem condições, se não gosta do pai, bota uma pessoa lá que é do pai ou da mãe, mas eu acho que obrigação ninguém tem com ninguém. Nada. Não existe. Eu tenho um compromisso com a minha mãe, com o meu pai. Não há obrigatoriedade. O artigo 5º, né? Ninguém é obrigado a nada se não for em virtude da lei. Agora, pela lei, sim. Agora, claro, pessoas saudáveis, mesmo com a chatice da mãe, do pai, da avó, daquela avó chata, aquele avô chato, pessoas saudáveis vão compreender essa chatice, pessoas saudáveis, mentalmente saudáveis, vai saber que aquilo ali é parte de uma cultura mais antiga, que mesmo assim, mesmo com a chatice, eu tenho um afeto, tenho um amor, tenho uma gratidão, uma responsabilidade, é muito mais isso, a consciência afetiva, uma gratidão, um amor. Quando a gente ama, a gente compreende as chatices. Então, pessoas saudáveis não vão abandonar os pais. Não vão ter esse corte edípico, vai ter esse corte do plexo edípico, mas não vão deixar os pais negligenciados, vamos dizer. E o que seria abandonar? Abandonar é deixar de lado e não mais ver, porque tem pessoas que, por exemplo, famílias onde filhos e filhas, sobrinhos vivem juntos, um colado com o outro. Já existem famílias que cada um mais se amam e se respeitam. O que seria o termo abandonar? É deixar de lado mesmo, é não falar. Abandonar é isso, realmente negligenciar. Pelo contrário, morar, quando a gente cresce, né, a gente, aquela história, cresce, buscar a sua casa, buscar a sua independência, isso é saudável. Isso aí se completou o ciclo do complexo de Édipo. Você se libertou, matou o pai entre aspas, né? Você realmente, não, olha, pai, a gente em Deus, a primeira
vamos dizer, a primeira divindade nossa é o Pai, né? Aí a gente busca outros deuses, muitas vezes, quando a gente vê as imperfeições do... Eu estou falando simbolicamente, dentro da psicanálise, dentro de uma visão psicanalítica. A gente busca divindades, quando a gente começa a ver que o pai da gente bebe, ou sai isso, ou é ignorante, aí a gente busca esse ideal, esse pai ideal nas divindades. Sim. Quando a gente toma a sua autonomia, adolescente que é rebelde, né? Adolescente vai dizer, não, meu pai não quer mandar ir, mas aí eu vou sozinho, depois a gente quebra a cara, mas já tudo bem. Quando a gente consegue essa autonomia de ir para sua casa, de se manter, você simbolicamente matou o pai, mas não de fato, pelo contrário, você passa sim a ter aquela admiração, aquela referência, tanto com o pai quanto com a mãe, estou falando isso em geral, aquela referência, mas a sua independência. Eu prefiro reinar no meu kitnet do que ser um servo no palacete do meu pai e da minha mãe. É isso aí. É interessante. Falando nessa questão do pai ideal e tal, eu queria entrar no assunto do eu ideal, né? Tem essa questão de tipo, você é uma pessoa organizada? Eu sou. Mas vai olhar minha gaveta de meias pra ver? Aí, tipo, na minha gaveta de meias eu não sou organizada. Então, o que seria essa questão do eu ideal? Isso. O eu ideal é a expectativa que os nossos pais, tem o ideal de eu e tem o eu ideal, mas vamos lá, o eu ideal é a expectativa que os nossos pais tinham na gente, aquela história, meu filho vai ser um gênio, meu filho agora fez um rabisco, fez aqui uma bola, aí ele vai ser um grande artista. E esse eu ideal, né, termina muitas vezes fazendo com que a criança, né, o sujeito, ele perca essa capacidade de autonomia, né, de fato se desvincular dessa simbiose com o pai, na simbiose com o pai ou com a mãe, porque a gente vê, Freire trazia isso, muitas vezes há uma relação simbiótica, uma relação de opressão mesmo, onde não se deixa o filho ou a filha se desenvolver. E isso a gente vê muito, muitas pessoas ainda, muitos marmanjos aí ligados ainda muito a mãe e a família. Maravilha. Para quem não entende, né, essa questão de simbiose seria um organismo que depende do outro para poder sobreviver. Isso, perfeito. Como uma bactéria, um vírus, que está dependendo de um hospedeiro para ele sobreviver. Mas seria isso a simbiose. Isso. E só para não ficar mal entendido, claro, tem pessoas que moram ainda com os pais, mas mora porque ainda não conseguiu, às vezes, comprar uma casa, não conseguiu a independência financeira. Mas tem gente que tem essa independência financeira e não sai, tá ali. Porque tem a dependência emocional também, daquela expectativa dos pais, tá sobrecarregando. E também tem a questão do próprio pai, né? Da mãe, que não quer deixar o filho voar. Sim. Você é meu, só meu. Ele casa ou ela casa e morando lá. Você vai ter que morar aqui. Por exemplo, principalmente quando é filho único. Perfeito. Quando é filho único, você não pode voar, porque aí já coloca aqui um fardo no filho em relação a. E se eu ficar doente? E tem a questão assim, você vai cuidar da sua própria mãe. É uma questão emocional. Desse sentido de carregar. Isso, tem as mães, vamos lá, as pessoas mais narcisistas usam essa chantagem emocional com os filhos, tanto pai quanto mãe. Uma fala muito narcisista, mas tem pai narcisista muito. Então, se usa isso aí. Eu já peguei, já atendi pessoas que tinham. A minha mãe diz que eu tô dando uma punhalada nela quando eu faço isso. Não, olha, isso é chantagem emocional. Se liberte disso aí, que sua mãe não vai lhe odiar, não. Pelo contrário, ela vai até lhe admirar. Quando a gente tem esse corte mesmo, né? Esse corte. Essa questão de você querer ser independente, você fazer sua própria independência, né? Porque, querendo ou não, é uma fase da vida que a pessoa tem que seguir o seu próprio caminho. E até a própria religião, a Bíblia vai dizer, Jesus, né, vai dizer assim, o homem vai se unir à sua mulher e ambos vão ser uma só carne, deixará o pai e a mãe. Isso. Para poder você ser feliz, ser livre, porque é aquela história. A vida de cada um. Você vai construir agora a sua vida. Estamos chegando ao final do GravaCast.
deixando o gostinho de quero mais. A gente sempre faz isso. A gente sempre faz isso. É deixar aquele gostinho de quero mais para quem está assistindo. E o próximo vai ser mais polêmico ainda. Já vou jogar aqui umas ideias. O Eduardo acredita na hipnose? Pergunta, próximo podcast. E a gente vai trabalhar isso aqui. Só ele trabalhou com a hipnose. Olha aí. Isso. Então, eles interferem na nossa vida, não interferem. Isso. Interferem, tem gente que diz, tem um sonho premonitório, um sonho revive uma coisa do meu passado. Perguntas pro próximo episódio. Perguntas pro próximo episódio. É interessante que tem em 1900, Freud escreveu o maior livro dele, que foi a Interpretação dos Sonhos. E ele traz muitos conceitos que eu concordo. O sonho é uma mistura de medos, desejos, acontecimentos atuais de hoje, acontecimentos do passado, projeções do futuro. Se você olhar no sonho, claro, tem a ver com a cultura, tem a ver com o que a gente acredita, tem a ver com o que você aprendeu. Então, é uma mistura. O inconsciente mistura isso tudinho. E, claro, Freud também fala que e hoje a neurologia mostra, dependendo de onde você está dormindo, a posição que você está dormindo, a posição do braço, se o lugar é quente, se o lugar é mais frio, se o lugar é mais barulhento. Então, tudo isso pode fazer com que a gente sonhe. Gostinho de quero mais. Ele só deu uma palhinha aqui para no próximo podcast a gente conseguir. Dizem que os sonhos são desejos mais íntimos do nosso mundo. É isso aí. Tem também. Então a gente vai deixar isso no ar. Vai deixar no ar. Mas é costume nosso, no final do podcast, o nosso convidado, daqui a 100 anos, quando os moradores da Terra, e não vai ser mais nós, a gente não vai estar mais aqui, mas quem estiver, pode acessar o YouTube e ver essa entrevista. Qual mensagem você vai deixar para essa pessoa que vê esse podcast? Daqui a 100 anos. Qual mensagem você vai deixar para essa pessoa? Eu acho que daqui a 100 anos o pessoal vai dizer, olha, em 2025 as pessoas eram perturbadas, mas não sejam alienados como nós estamos hoje. Não sejam alienados, não sejam escravos de bolhas, pelo contrário. Eu acredito que no futuro aí a gente vai estar mais em comunhão, a gente vai estar mais evoluído psicologicamente, a gente vai estar mais consciente com todas assim, as violências, com todos os problemas mentais, né? O mundo está doente, mas a gente hoje ainda está mais consciente do que na Idade Média, do que no período aí das cruzadas, das civilizações mais antigas. Hoje nós somos mais conscientes e espero que daqui a 100 anos a gente esteja no outro patamar de evolução mental. Maravilha. Esse papo foi muito interessante, contribuiu muito. E é isso, né? Mude suas folhas, mas não mude suas raízes. Mude suas opiniões, mas não mude seus princípios. Isso é uma coisa assim, muito válida. E é isso. Ninguém pode voltar atrás e escrever um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e escrever um novo fim. Até mais, tamo junto. Tamo junto, GravaCast. Valeu. Obrigado,